Transmitido pelo mesmo mosquito que causa a dengue e o chikungunya, o Zika vírus começou a se propagar de forma acelerada pelo Nordeste do Brasil no início de 2015. No final daquele ano, os médicos confirmaram uma relação até então desconhecida entre o vírus e a explosão de casos de bebês com microcefalia. O que mudou de lá para cá? Houve evolução no tratamento? A gente vai conversar sobre tudo isso agora com o Dr. Bruno Souza, ele que é pediatra do grupo de estudos sobre microcefalia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Doutor, a primeira pergunta é uma malformação em que o cérebro ele não se desenvolve. Isso é a microcefalia. Mas quais são os prejuízos que essa malformação causa num bebê? É importante destacar que, na verdade, a microcefalia ela já era bem conhecida muito antes da explosão do vírus Zika. Porém, as causas até então poderiam ser diversas, ou por malformações genéticas, por problemas relacionados ao uso de medicações que a gente chama de teratogênico, que é quando essas medicações, quando tomadas principalmente no primeiro trimestre da gravidez, provocam malformações do sistema nervoso central. E também várias outras infecções, toxoplasmose, citomegalovírus, enfim, doenças bastante conhecidas. O que aconteceu a partir de 2015 é que com a explosão que a gente teve, principalmente relacionada à infecção do Zika vírus, também, coincidentemente, houve uma explosão de casos de malformação do sistema nervoso central. O vírus parece ter um tropismo, ou seja, ele parece ter uma predileção para o sistema nervoso central e neste momento, principalmente no primeiro trimestre de gestação, quando a gestante ela se infectou com esse vírus, o sistema nervoso central, o cérebro e outras partes do cérebro, o cerebelo, o bulbo, enfim, não se desenvolveram como deveria. Quando o cérebro não se desenvolve de uma forma adequada, ele fica um tamanho reduzido, a calota craniana, que é a parte óssea, ela também diminui de tamanho, por isso que a gente teve microcefalia. Agora, qual é a relação? O senhor começou explicando, mas eu queria que o senhor se aprofundasse mais no assunto quanto à relação da microcefalia com o Zika vírus, porque eu acho que todo mundo se pergunta ainda sobre isso. Com certeza. O que parece ter havido é que nós tivemos uma linhagem do Zika vírus que é asiática, mas que aqui nas Américas, quando chegou principalmente no final de 2014, mas sobretudo em 2015, ela se tornou mais virulenta. Na linguagem médica, mais virulenta é quando é mais agressivo. E esse vírus, como ele tem uma predileção, ou seja, como ele infecta mais as partes do sistema nervoso, descobriu-se, isso através de pesquisas, descobriu-se que ele teria uma possibilidade maior de causar essas malformações. Mas a primeira suspeita que ocorreu foi epidemiológica. O que seria isso? Coincidiu-se os números de casos de microcefalia relacionado à malformação do sistema nervoso central, também com um surto de epidemia de Zika vírus. E aí resultou no que a gente chama de síndrome da Zika congênita, que é uma das características é a microcefalia. O Ministério da Saúde, ele reconhece essa relação? O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde reconhecem essa relação, ela está bem documentada, cientificamente comprovada, que o Zika vírus ele é capaz de produzir microcefalia em massa. Agora, por que só agora? Porque a gente não fala de dengue hoje, né? Já vem de bastante tempo, claro. O chikungunya, que é mais recente, e aí vem o Zika vírus, né? Por que houve uma mutação aí? O que foi que aconteceu? Na verdade, quando você tem, anteriormente, é importante, isso é muito relevante, que o Zika vírus, assim como o chikungunya e dengue e outras tantas arboviroses, ou seja, outras tantas infecções podem ser causadas pelo mesmo vetor, o Aedes aegypti, né? O Zika vírus ele surgiu na floresta de Uganda, em 1948 foi o primeiro caso, na famosa floresta de Zika. E aí ele se propagou só localmente. O Zika vírus é uma infecção bem autolimitada, ele é uma infecção onde os sintomas são inespecíficos. Geralmente as pessoas sentem um cansaço, uma febre baixa, um corpo vermelho, e isso dificultava inclusive a identificação do vírus. Mas com a propagação, principalmente com um grande evento que teve aqui em 2014, que foi a Copa do Mundo, parece que isso trouxe infectados e como nós já tínhamos aqui o Aedes aegypti, essa infecção se propagou de uma forma mais fácil a partir de 2014. O que parece existir de importante nessa relação é que muita gente no Brasil também já teve dengue, também já teve chikungunya.
E isso pode ter fortalecido, de uma certa forma, essa virulência, essa capacidade do vírus em provocar mais malformações e outras fases mais agressivas da doença. Exatamente. E a microcefalia associada ao Zika vírus, né, causada pelo vírus da Zika, ela é mais agressiva ou não? Não. Quando nós temos, por exemplo, por outras causas, ela é tão agressiva quanto. O grande problema, digamos assim, adicional do Zika vírus é que ele não parece só causar malformação do sistema nervoso central. Ele também pode provocar deformidades em cartilagens, ele pode provocar também cegueira, pode provocar outras alterações que não ficam limitadas só ao sistema nervoso central. E por ser algo novo, por ser algo de difícil prevenção, porque a principal prevenção seria a eliminação do vetor, e nós sabemos o quanto é difícil eliminar o Aedes aegypti da nossa rotina. Nós já estamos convivendo com Aedes aegypti e surtos de doenças trazidos por esse vetor há muito tempo, né? Então, por essa dificuldade, torna-se um adicional maior ainda na importância da doença para o nosso país. O senhor falou que é algo muito novo, mas a microcefalia ela pode levar à morte? Com certeza. Na verdade, algumas crianças que têm ainda um desenvolvimento do sistema nervoso central muito afetado, porque quando a gente fala em desenvolvimento do sistema nervoso central de uma forma genérica, mas existem graus diferentes. Tem criança que que afeta uma área muito limitada, muito restrita, e ela tem um potencial enorme de ficar bem, se desenvolver e ficar perante a sociedade uma criança e um adulto próspero, sociável. Porém, existem comprometimentos mais graves do sistema nervoso central que pode culminar inclusive com a morte intraútero ou assim logo que a criança nasce. Quanto ao futuro desses bebês, né? Os bebês estão com 1 ano e 10 meses, né? Mas as mães, os médicos já sabem quanto ao futuro dessas crianças? Elas podem chegar à vida adulta? Existe uma gama muito grande de crianças com microcefalias, vamos dizer assim, em graus diferentes, tá? Existem crianças que conseguem caminhar, existem crianças que conseguem falar, mesmo com microcefalia, e aprender coisas mais básicas. Porém, invariavelmente, todas elas vão ter alguma limitação. Existem outras crianças ainda que têm, inclusive, dificuldade de caminhar, dificuldade de marcha, dificuldade de ficar em pé, dificuldade de deglutir, de engolir um alimento. Então, tudo isso compromete e até favorece o aparecimento de outras doenças, né? Por exemplo, uma criança com dificuldade de engolir, ela pode se engasgar e ter pneumonias de repetição. Tudo isso são fatores adicionais. Por essa gama variável, ainda é incerto o futuro dessas crianças. Porém, o que se sabe é que se nós tivermos estruturas multidisciplinares, bem equipadas e com profissionais habilitados, a gente consegue potencializar áreas sadias desse cérebro. Porque, como eu falei, a malformação às vezes ela afeta uma determinada área, mas as outras áreas saudáveis precisam ser potencializadas para uma melhor adaptação da criança à vida. Por isso é importante, esse acompanhamento que o senhor falou, tem que ter um psicólogo, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, independente do nível da malformação, não é isso? Perfeito. A equipe multidisciplinar ela é super importante, porque cada profissional, dentro da sua habilidade, ele consegue potencializar o ganho que essa criança vai ter para ser uma criança sociável, para ser uma criança com habilidades, mesmo com alguma limitação, mas para que ela tenha uma boa qualidade de vida. O fisioterapeuta é importantíssimo nesse processo, o terapeuta ocupacional, o psicopedagogo também para estimular a criança na questão do ensino, e também o neuropediatra, né, como um grande responsável por fazer acompanhamento das doenças do sistema nervoso central. Doutor, eu conversei com algumas mães, numa reportagem que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, mas antes disso a gente ainda vai continuar essa conversa, porque uma dessas mães disse que desconfiou que o bebê poderia ter a microcefalia quando ela já estava com 40 semanas da gravidez, isso por causa das reportagens e do surto da época. E aí ela fez uma ultrassonografia e foi detectado que a cabecinha parou de crescer aos 6 meses. É possível detectar essa malformação no pré-natal, isso nos 3 meses, na translucência nucal, que acho que é o primeiro exame que a mãe faz, não é isso? É possível? É possível. Agora, para isso nós temos que ter uma equipe preparada, nós temos que ter as unidades básicas de saúde da família bem estruturadas, com encaminhamento para as redes de referência do município e outros locais do estado,
para que as mães elas consigam fazer um pré-natal com qualidade. Logo no primeiro trimestre é quando, nas 12 primeiras semanas, que é o primeiro trimestre, é quando o cérebro se desenvolve, o sistema nervoso central como um todo. Então, se houver infecção ou qualquer outro acometimento durante esta fase, onde a criança tem um comprometimento, logo vai dar para ser visto precocemente na translucência nucal. Porém, o melhor método de avaliação seria no morfológico, que acontece aproximadamente entre a 22ª e a 26ª semana. Esse morfológico vê a estrutura da criança como um todo. Porque quando a criança ainda está na barriga, a gente chama de embrião, fase embrionária, ela é muito pequena, coisa de 3, 4 centímetros. Então, para visualizar essas malformações, fica um pouco mais difícil. As malformações são mais bem visualizadas após 20, 22 semanas. Eu queria que o senhor detalhasse para mim como é que é feito esse diagnóstico para as mães, por exemplo, tem dúvidas. Essa mãe que eu conversei, ela teve bastante. O médico chegou para ela e disse: você poderia ter detectado aos 7 meses. Intraútero, ou seja, ainda no feto, a criança enquanto feto ainda, pode ser feito com ultrassom morfológico. Tem que ser feito com ultrassonografista habilitado, certificado pela Sociedade Brasileira de Radiologia, para que ela tenha um padrão de qualidade nos exames dela. Além disso, extraútero, ou seja, assim que a criança nasce, após 24 horas, o pediatra ou neonatologista, ele mede a circunferência cefálica, ou seja, ele coloca uma fita métrica na cabeça da criança e verifica essa medida. E se tiver abaixo dos padrões mínimos recomendados, a gente pelo menos já sabe que aquela criança tem uma cabeça menor, tem microcefalia. Não significa dizer, porém, que toda criança que tem microcefalia, ela é doente. Isso é muito interessante. Às vezes as crianças nascem constitucionalmente, ou seja, do corpinho dela mesmo, com partes menores, mas que vão se desenvolver muito bem. Não é todo mundo que tem microcefalia que foi por uma doença. Então é preciso que passe alguns meses, acompanhamento, ver o crescimento, ver o desenvolvimento, que se façam exames depois também, como ressonância, tomografia. Aí depende de como a criança ela se desenvolve para poder verificar se existe ou não uma doença associada. Esse tratamento com essa equipe multidisciplinar, esse tratamento ele pode neutralizar o avanço da malformação? Neutralizar, não. Tá? A malformação, na verdade, ela já é estabelecida ao nascimento. Então, não tem como nós revertermos essa malformação. Mas o que essa equipe vai fazer, e o ganho principal que ela tem, é de potencializar as áreas sadias e fazer com que essa criança adquira habilidades que sem essa equipe multidisciplinar ela não adquiriria. Tá ok, então. A gente volta a conversar daqui a pouquinho, porque o Câmara Aberta faz um intervalo. Pode falar, pode chamar. Cultura, saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto.
Câmara Aberta está de volta e hoje conversando com o Dr. Bruno Souza, ele que é pediatra do Grupo de Estudos sobre Microcefalia. Doutor, qual que é a recomendação do Ministério da Saúde para os profissionais da área? Primeiro, em qualquer caso suspeito, tá? Independente de ser confirmado ou não, que ele seja notificado. Se por um acaso a criança nascer com perímetro cefálico menor ou se for diagnosticado intraútero, ou seja, através das ultrassonografias, que o profissional de saúde já faça a notificação. Mas mais do que isso, mais do que notificar a doença, mais do que enfatizar a importância do diagnóstico e do tratamento e acompanhamento, os profissionais de saúde devem insistir em trabalhar na prevenção, em estimular as pessoas a não acumularem água parada, a não acumularem resíduos, lixos, tudo que possa fazer com que o mosquito se prolifere. Porque se nós não tivermos mosquito, nós não temos doença. E para a gestante? Eu lembro que na época muitas mulheres que estavam grávidas, elas mal saíam de casa, ficaram aterrorizadas, apavoradas com o surto, né? Qual que é a recomendação hoje para essas mulheres que estão grávidas? Na época a gente chegou a recomendar o uso de roupas mais longas, de repelentes que são recomendados pela gravidez e de cuidados de rotina no pré-natal de uma forma até um pouco mais intensificada. Porém, a gente sabe que nós não estamos no surto de Zika vírus neste momento e há possibilidade sim de novos surtos, porém não são previsíveis pelo menos para o próximo ano. Porque essas infecções virais, elas são cíclicas, né? Essas infecções virais, elas aparecem, têm os seus períodos de surto, depois tem um período de calmaria e depois elas voltam novamente. Pela epidemiologia isso é explicável. Porém, neste momento, não tem novas possibilidades, pelo menos à luz da ciência, sobre novos surtos de imediato. Por isso, as gestantes, o que elas devem fazer mesmo é só tomar cuidados de rotina durante a gravidez, não tomar nenhuma medicação sem aconselhamento do profissional de saúde, fazer todos os exames de rotina e, em qualquer alteração, mesmo que não esteja marcada uma consulta, procurar um hospital de urgência e emergência para ser bem estimulada a um pré-natal sadio. Não adianta ficar apavorada também, Pelo né? contrário, pode ter certeza que a equipe de vigilância, que a equipe da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde estão atentas. Então, qualquer novidade em relação a esse assunto ou qualquer um outro que apareça, né, porque a gente já teve surtos de H1N1, que foi aquela gripe que começou a ser chamada inclusive de gripe suína, que também aterrorizou as gestantes. Nós tivemos agora surtos de Zika vírus. Infelizmente, certamente teremos surtos de outras doenças, mas as equipes de vigilância estão bem equipadas e preparadas e com apoio também da Organização Mundial de Saúde. Doutor, o senhor falou sobre o uso do repelente e eu me lembro também que na época a gente ouviu muito falar sobre qual seria o ideal, o mais adequado, porque as farmácias estavam vendendo uma infinidade. São os repelentes que têm a composição de EDT. Porém, quando são necessários, os próprios rótulos e as embalagens dos repelentes, elas indicam permitido para gestantes, permitido para crianças, permitido para idosos. Então, independente de ficar, inclusive, decorando substância química do repelente, o importante é que na hora de adquirir, quer seja através de um serviço público ou comprando em farmácias, é ler o rótulo para verificar se ele está indicado ou não. Tá ok, então. A gente vai ver agora, então, a reportagem que eu anunciei no bloco passado, porque eu fui até o centro de referência que atende crianças e mães, né, dos bebês com microcefalia. A gente conversou com algumas mães para saber como é que elas estão lidando com tudo isso, como é que elas estão recebendo esse atendimento aqui na capital. Vamos ver na reportagem. A vida de Camila mudou completamente quando, aos 9 meses de gestação, ela descobriu que a filha tinha microcefalia. Eu comecei a suspeitar quando a microcefalia foi ligada ao Zika. Aí eu lembrei que no começo da gestação eu tive Zika. Comecei a desconfiar, né? Porque eu lembrei que eu tive logo no começo, estava com 1 mês, 2. Aí foi quando, isso eu já estava com 9 meses, já estava ela para nascer. Aí foi quando eu fui bater uma ultrassom por minha conta, porque eu já tinha feito todas de pré-natal. Aí foi quando o médico falou, perguntou se tinha tido a Zika, eu falei que tinha. Aí ele pegou e disse, a microcefalia dela está comprovada, a cabecinha dela está para uma criança de 6 meses. Eu fiquei desesperada assim, né? Mas ao mesmo tempo eu estava tentando me apegar, porque nas outras ultrassons não tinha dado nada. Eu disse, meu Deus, acho que é coisa da minha cabeça. Estava pensando que era coisa da minha cabeça, né? Até eu não, vou bater uma ultrassom. Eu comecei a ligar para todas as clínicas para tentar marcar uma ultrassom. Quando eu consegui marcar, eu fui no mesmo dia.
Hoje, a rotina da jovem de 25 anos é bem diferente do que ela esperava quando engravidou pela segunda vez. Separada do pai da criança, Camila teve que abandonar o emprego para se dedicar 24 horas à pequena Maria Liz, que hoje tem apenas 1 ano e 11 meses. Ela vem com a filha ao centro de referência para pessoas com deficiência aqui na capital, pelo menos 2 vezes na semana. Aqui ela e outras 30 mães que têm filhos com microcefalia recebem atendimento especializado. As crianças são atendidas por uma equipe formada por fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e neuropediatras. E as mães também recebem acompanhamento com psicólogo. A gente percebeu que a mãe também precisa ser cuidada e a gente criou a especialidade que vai tratar também da mãe, que é a psicologia para a mãe. Como é que é feito esse tratamento a essas famílias? A família, na verdade, quando houve o surgimento desse contingente de bebês com microcefalia, as maternidades automaticamente, quando identificavam, enviavam para a triagem aqui no centro. Mas a nossa triagem ela é espontânea. Se você conhecer alguém ou se alguém precisar do nosso serviço, é só agendar a nossa triagem. Começa pela neuropediatra e depois agendar os encaminhamentos necessários. Os serviços são de graça nas quartas e sextas-feiras, mas a dona de casa, Kilma Santos, precisa levar a filha para outros centros especializados também. Uma rotina intensa que começou logo quando ela descobriu a malformação na menina, que hoje tem 1 ano e 10 meses. Desde a gestação, quando eu bati a morfológica, deu deformação cefálica, só que eles diziam que era normal. Aí quando ela nasceu, ela não chorava, era quieta. Aí quando foi com 4 meses, o médico passou para uma neuro. Aí a neuro pediu os exames, zika, chikungunya e dengue. A chikungunya e a dengue já chegou, deu tudo reagente. Eu venho 2 dias para a FUNAD, 3 para o HU, 2 para a UNIP e 1 para aqui para o centro de referência. E agora eu vou para o Instituto de Cego. Doutor, a gente viu agora aí na reportagem que as mães, muitas, deixaram inclusive de trabalhar quando receberam o diagnóstico do filho com microcefalia. A partir daí já deixaram de trabalhar e dedicam 24 horas do dia a esses bebês. Elas não têm outra opção, né? Infelizmente, a criança é dependente de um cuidador. Não tem ninguém melhor para cuidar de uma criança do que a própria mãe. E do ponto de vista, tanto do ponto de vista de instinto como do ponto de vista de necessidade, há uma pessoa preparada para que faça esses acompanhamentos de rotina. Então, por esses motivos, do ponto de vista social, é desastroso, porque de uma certa forma retira essas mães do mercado de trabalho, retira essas mães da possibilidade de uma vida social, inclusive mais aberta, mais tranquila, porém, infelizmente, é necessário para um bom acompanhamento da criança. Essas mães, elas frequentam, vão até o centro pelo menos 2 vezes na semana para receber esse tratamento, né? Com essa equipe de médicos. O ideal é que, por exemplo, a fisioterapia acontecesse mais vezes durante a semana, ou o atendimento com fonoaudiólogo também? Isso depende de cada região afetada que a criança teve. Tem crianças que vai precisar de mais vezes de fono, tem crianças que vai precisar de mais vezes de físio, né, terapia, porém é bem variável. 2 vezes por semana é um número bastante razoável. É importante entender que quando a criança vai 2 vezes por semana, não necessariamente que as crianças façam e passem pela mesma terapia, né? Cada criança ela tem a sua terapia individualizada, ela tem um plano terapêutico próprio para que ela possa potencializar as áreas saudáveis. Em julho deste ano, a Paraíba notificou 201 novos casos suspeitos de bebês com microcefalia e outras alterações ligadas à zika, mas segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, apenas um deles foi confirmado. É isso mesmo? Não houve nenhum aumento de lá para cá? Antes desse surto de zika vírus, nós tínhamos em média 6 notificações por ano. 6. Esse número passou para mais de 1.000 quando nós tivemos o surto de zika. Lembrar que nem sempre o caso notificado é um caso real.
Então, as equipes de saúde ficaram mais atentas. Por isso justifica esse número grande, inclusive, de notificações, que é superior. Não chega a ser tão elevado quanto dos anos anteriores, porque realmente houve uma menor incidência de Zika no país, mas, em compensação, dos mais de 200 notificados, apenas um foi confirmado, o que mostra a valorização e a preocupação do profissional de saúde em fazer um rastreamento adequado. E a preocupação do cidadão, ela continua? Porque ouviu-se muito falar em microcefalia na época, em 2015, né, quando houve o surto, mas hoje nem tanto. O que acontece, doutor? As gestantes estão mais atentas, sim. A preocupação ainda persiste, principalmente as gestantes que durante a gravidez têm febre, têm manchas no corpo, essas manchas às vezes causam uma certa coceira, né? E uma indisposição, uma fadiga. Então essas gestantes procuram logo de imediato uma unidade básica de saúde ou um hospital de referência. Então isso mostra que também a população está mais preocupada em relação a isso. Fora a questão do pré-natal, né, que está muito mais estimulado. As gestantes que têm alguma dificuldade ou não de fazer um morfológico estão exigindo mais e deve ser feito assim mesmo, tá? Para que tenha ainda, tendo um diagnóstico precoce, eu posso não evitar que o bebê nasça com má formação, mas sabendo que ele já tem uma malformação, desde o nascimento eu posso potencializar as habilidades que ele tem. E a mãe que teve Zika antes da gravidez, um período curto? Não existe nenhuma relação de Zika pré-gravidez, ou seja, antes da mãe engravidar, com malformações do sistema nervoso central. O que se sabe é que quando se tem uma Zika antes do período de engravidar, ela faz inclusive anticorpos, isso inclusive a defende de novas infecções. O que a gente pede é que, se a mãe teve Zika, ela aguarde um período de 6 a 9 meses, porque ela vai ter uma proteção ao Zika. Então, sabidamente, ela não vai ter mais aquela infecção com aquele sorotipo. A gente sabe que os estudos continuam, mas a pergunta para a gente encerrar esse programa, haverá vacina? Sim, nós já temos no Brasil, junto com os Estados Unidos e outros países, o desenvolvimento de uma vacina. Para aprovar uma vacina são necessárias 4 fases. Nós ainda estamos na fase 1, mas elas são promissoras, inclusive para gestantes. Existem 2 tipos em análise. Existe uma com o vírus, o próprio vírus que coloca ou ele morto ou atenuado, ou seja, ele não provoca a doença, mas ele provocaria o estímulo a fazer anticorpos. E existe também uma vacina de anticorpos que está sendo testada para fazer especificamente para gestantes. Então, com certeza, a tecnologia e a saúde, a medicina têm evoluído nesse sentido para promover melhor proteção para as gestantes e para a população em geral. Mas lembrando sempre que a melhor prevenção é o combate ao vetor. Exatamente, tá ok. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. A gente agradece também. É isso, então. O Câmara Aberta fica por aqui, mas a gente volta na semana que vem. Se você quiser rever essa e outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube ou então a nossa página cmjp.pb.gov.br. Lá tem todas as informações sobre os nossos programas. Até a próxima!